Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast E aí, um podcast da agência Saliva, que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Eu sou o Jota, cofundador da ASA, e ao meu lado está Cal Nunes, diretor de criação da Saliva. Estamos com dois convidados muito especiais, minha história pessoal. Um grande amigo meu de infância, o Bruno Sintsic. E aí? E sua irmã, Cris, que também me acompanhou desde pequeno. E alguns anos atrás eles decidiram empreender, né, em família. Hoje o Bruno na posição de CEO e a Cris na posição de CMO. E a Bia, que não está aqui presente porque a gente não tinha microfone suficiente, mas que fica na função de CPO, cuidando muito dos produtos, das receitas, da qualidade dessas belas saladas da Olgarri. Eu queria que vocês dois se apresentassem, não só no âmbito profissional, Olgarri, CMO, CEO, mas pessoal também, bem livre. Sintam-se à vontade, assim, quem quiser começar primeiro. Prazer estar aqui, Ian. Cal também, enfim, acho que, bom, sou formado em administração, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, daí eu decidi empreender com alimentos meio sem querer, assim, nunca tinha pensado que eu trabalharia com isso, mas eu sempre amei comer salada, assim, acho que eu e a minha irmã, a gente vem de uma família árabe, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, sempre teve salada em abundância, a gente levava de lanche para o colégio cenourinha, erva doce, com sal embrulhado no papel alumínio. Você lembra disso? Do Brasil. Exato. Quando eu pensei em montar um negócio de saladas, eu pensei que eu queria que as pessoas pudessem gostar tanto de salada quanto a gente gostava. E daí começou isso em 2016. Eu chamei a minha irmã para ser minha sócia, e a Bia, né, era amiga da minha irmã, e a gente montou um delivery de saladas, assim, num momento em que não se falava tanto em delivery, era muito menor do que é hoje. Então a gente criou um negócio que era nativamente digital, né? Só vendia no meio digital, para um modelo de um canal de distribuição que era relativamente incomum ainda. E as pessoas amaram, assim, a nossa salada, e elas pediam, e elas divulgavam, e agradeciam, e assim por diante. Então, acho que foi esse o início, assim, da história profissional, pelo menos. Era digital peronomútil, né? Porque Exato. a gente não tinha nem sistema, mas enfim, depois acho que melhoramos nesse sentido. Mas obrigada, prazer estar aqui com vocês dois. Eu sou a Cris, enfim, irmã do Bruno também. Fundei a Olgarri em 2016, junto com a Bia. Nos primeiros 2 anos era mais eu e ela, assim, na linha de frente. O Bruno ainda estava trabalhando no mercado financeiro. Ele me tacou no fogo para ver se o negócio ia virar. Boa estratégia. Tua irmã, né? Vai lá. Vai você primeiro, ver se a água tá quentinha. Mas, enfim, contando um pouco mais de mim, né? Fiz arquitetura de formação. Acho que eu nunca imaginei que eu empreenderia com salada. E eu não consigo, assim, ter nenhuma memória, assim, de pensar que eu gostaria de empreender. Mas eu tenho umas amigas que falavam que eu sempre falava que eu não gostava de ter chefe. Então, acho que, enfim, em algum lugar, apesar que agora eu tenho, né, que é o meu irmão, tá mais difícil do que antes. Mas, enfim, fiz arquitetura, nunca imaginei, mas como acho que o Bruno contou, né, sempre gostamos muito de comer salada, todo almoço e todo jantar. Primeiro a gente come um prato de salada e depois a refeição. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, né? Nós três somos extremamente complementares, assim, então cada um olha para uma coisa hoje em dia. Não, vocês sabem do impacto de vocês gostarem de saladas na vida dos amigos de vocês, né? Porque meus pais, na época, pô, mas eles gostam tanto, por que você não come mais, né? E eu quero... Né? Quem gosta de salada nessa idade, né? Então, a gente passava vergonha, porque a gente ia na casa dos nossos amigos e perguntava se a gente queria salada. Daí a gente falava sempre que sim, pelo menos eu, acho que o Bruno também. E daí davam uma folha de alface, eu suava frio, porque tipo, é um prato de salada. E aí quando eu pegava um pouco mais, era a travessa inteira da pessoa, meio chato, mas agora já tá melhor. Não sei quanto disso vocês carregam no dia a dia, mas não era Olgarri antes, né? Era a casa Bom Gusto. Que nasceu do bom gosto, né? Exato. E eu vejo até, né, falando de branding, a gente falou bastante hoje de branding,
né? Foi uma decisão até meio tática, né? Porque eu não sei se vocês veem dessa forma, mas eu acredito muito no branding ser constrói no dia a dia, né? Não necessariamente era um PDF bonito e vocês tinham esse objetivo né? Vocês colocaram esse nome Casa Bom Gosto, por quê? Na época. Como a gente não era ninguém, né, assim, no mercado, enfim, ninguém nos conhecia, a minha mãe tinha uma marca de conservas, ainda tem, na verdade, que chama Bom Gosto. E ela vendia e vende ainda para os melhores restaurantes de São Paulo, inclusive para supermercado. Então a gente achava que a gente estar atrelado ao nome dela nos ajudaria um pouco, abriria algumas portas comercialmente. E a gente não ia só chamar de Bom Gosto, a gente colocou Casa Bom Gosto para ficar uma coisa mais ampla. E a gente começou com esse nome, que de uma certa forma, assim, enfim, não tem nada a ver com a gente hoje em dia, né, com a Algarri, mas eu acho que teve uma coisa que foi bastante importante, né, durante esses... A gente ficou 4 anos com esse nome, né? De 2016 até no início de 2020. Esse nome tirava muito a gente, destacava muito a gente do segmento. Então... Apesar de ser um nome muito difícil, que até apareceu isso no projeto que a gente fez de rebranding e tal, as pessoas não decorarem tanto, era um nome que destacava a gente do segmento. Então, sei lá, todos os nossos concorrentes eram Green Fresh, Go Fresh, Fresh Co, Go, sei lá, tudo remetia um pouco, né, a esse lugar. E aí, quando a gente, né, optou por Algarri, depois a gente pode falar mais profundamente, né, dessa decisão, eu acho que uma das coisas que meio perturbou a gente foi, puta, a gente quer um nome que nos destaque desse lugar, que seja diferente, que desperte uma curiosidade. Tipo, Male Male despertava uma curiosidade, parecia uma cantina italiana, não dava para entender muito bem aquilo. Enfim, acho que por 4 anos cumpriu o seu papel, mas a gente entendeu que as pessoas gostavam do nome Casa Bom Gosto, porque elas gostavam muito do produto, e isso estava muito intrínseco, não tinha nada a ver com o nome. Sei lá, né, quando a gente fez uma pesquisa com quase 400 respostas, 6% das pessoas falavam que não gostavam do nome. E o restante amava o nome. Só que daí toda vez que falava que amava o nome, amava porque o produto é muito bom, porque a salada é muito boa, porque é muito fresco. Não era o nome. Exato. Você falou do dia a dia, né? Mas acho que mais que o dia a dia, acho que depois que a gente fez a Algarri, a gente entendeu o quanto é importante, né, o rebranding da Algarri, a consistência, assim. E aí, né, depois que você faz isso consistentemente, né, sempre aquilo, aí eu acho que você pode dar uma ousada, né? Tirar um pouquinho. Olhando para trás, parece que tudo faz sentido, né? O Bruno que estava no mercado financeiro, né, teve contato com o investidor, você também, né, como arquiteta, eu sei que, pelo menos pelo Instagram que eu sei, se acompanha, né, tem as obras, né, expansões, isso é muito importante, né? Eu acho que foi no Rio de Janeiro que vocês abriram, assim, tempo recorde, né? Fizeram uma obra lá, deve ter sido insano. Na época, enfim, isso vai se construindo aos poucos. Eu queria saber, assim, para os dois, essa transição, porque você é do mercado financeiro, né? Até trabalhou com meu irmão em banco e depois empreendendo com salada, assim. Como que foi para você e também para a Cris? Você, Cris, você fez projetos de arquitetura antes de começar a empreender? Fiz, eu trabalhei... Meu último escritório foi o Felipe Crescente, que eu fiquei 4 anos. Trabalhava mais com interiores e no finalzinho, né, da carreira com ele eu fiz bastante cenografia. Me ajudou bastante, por incrível que pareça, mas depois eu falo, acho que o Bruno pode começar. Acho que para mim a principal mudança assim de empreender versus estar no mercado financeiro é que empreendendo eu tinha muito a possibilidade de criar as coisas assim, e é uma coisa que eu sentia muita falta trabalhando no mercado financeiro, assim, que acho que acabei trabalhando muitos anos no buy side, né, em fundos de private equity que compram empresas, e basicamente a minha função era uma função de análise, assim, eu tinha que julgar se aquilo estava bom ou não, ou quão bom estava, né, em resumo. Mas o que eu tinha vontade mesmo era de colocar a mão na massa e poder criar as coisas que eu achava interessante, assim. Então, para mim, empreender representava isso, assim, né, da possibilidade de eu me satisfazer pelo trabalho a partir dessa energia de criar as coisas. E eu acho que eu sempre fui muito generalista também, assim, então eu estava trabalhando bastante em finanças, mas eu gostava de outras coisas, assim, eu gostava de marketing, de tecnologia, de estratégia, enfim. E, de certa forma, né, por eu ser CEO, eu tenho um pouco essa, talvez seja a coisa mais interessante, acho, do meu cargo, é que eu olho para tudo, assim, até mais do que... E é meio... Não tem muito um outro cargo que pode olhar para tudo, né? Mesmo em lugares mais... sei lá, você poderia ser mais júnior e ser um generalista, mas
meio que o mundo corporativo não deixa muito isso. Uhum. Então, acho que a coisa que eu mais gosto da minha posição é que eu posso olhar para tudo, assim. Então, às vezes eu estou olhando para finanças, às vezes para marketing, para tecnologia, interagindo com as diversas áreas e tal. E isso me deixa muito feliz, assim. Porque tem que ser criativo em várias áreas. Exatamente. Daí, porque justamente como você está, mesmo que não seja uma área que se considere criativa, ainda assim é criativo no sentido de que você está pondo de pé alguma coisa, né? Mesmo em finanças, dentro de uma empresa, você está realmente pondo de pé essa área, essas análises, essa estrutura, esses processos e tal. E acho que é isso que me motiva, sobretudo, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma transição de carreira, porque eu gosto muito de arquitetura até hoje, assim. E como eu falei, tipo, no dia que meu irmão me ligou para convidar pra gente, né, abrir um negócio, eu tava sentada no escritório, assim. Eu queria meio que pagar para ver, assim, o que ia dar, meio que... Até meio um pouco romântico eu falar isso, mas eu não tinha muita coisa a perder, assim, sabe? Era uma coisa meio de tentar... Agora, uma coisa que eu sempre tive, assim, que eu acho que foi... que eu aprendi muito na arquitetura, principalmente nesse final de cenografia, eu fiz grandes casamentos, assim, juro, os maiores casamentos, vocês pensarem em São Paulo, a gente fazia, assim, sei lá, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e era um nível de excelência muito, muito alto, assim, os clientes, né, meu próprio ex-chefe, assim, que acho que foi o mais próximo que eu cheguei de uma estrutura corporativa, assim, né, e acho que isso me ajudou muito no começo, porque eu era a pessoa que tinha muita vergonha de passar vergonha com os nossos amigos, que iam consumir a nossa salada no começo. Então, eu fazia o mais perfeito que a gente pudesse. Eu não sou da cozinha, eu gosto de comer salada, tipo, eu gosto de comer bem, eu tenho esse tesão, assim, essa vontade. Mas não era eu que cozinhava, era a Bia. Mas eu fazia questão de, tipo, junto com ela, montar a salada, tipo, montar os talheres, dobrar, escrever o nome das pessoas na sacola. Tipo, essa coisa da apresentação, de responder o cliente. Então, eu acho que isso nos ajudou, assim, bastante. Não só, né? A Bia tem outro lado que eu não tenho, enfim, né? Da organização, enfim. Mas nesse começo foi importante também, né? Porque era a nossa primeira apresentação para essas pessoas do mercado financeiro que também eram super exigentes. A gente começou vendendo para Faria Lima, inclusive para a Advent, sei lá, McKinsey, XP, eu lembro bem. Meio que tinha que estar perfeito, assim. Então essa cobrança veio, talvez, desse lugar, assim, né? Do que eu tinha estudado. Para mim, vocês são referência, assim, em comunicação digital. Vocês, desde o começo, né, já tiveram essa essência, assim, né, essa visão. Vocês têm o próprio aplicativo, né, meio que talvez desde o início, não sei se eu estou certo, mas eu lembro já logo no início. E vocês se preocupam muito com a qualidade do conteúdo, né, com esse branding do todo dia. Vocês são muito coesos, assim, eu acho, na minha visão, sabe? Desde sempre. Né? Até no começo da Olga Rico, quando vocês fizeram a transição, a gente até fez aquele vídeo manifesto, que foi um projeto super legal, produziu assets, aquelas fotos a gente tem até hoje, até impresso. Tudo que eu acho que eu aprendi, né, naqueles primeiros momentos, assim, foi com vocês, assim. De tudo, assim, de fotografia, de montar essas cenas, de pensar um pouco na narrativa. Não sabia quase nada, assim, até a gente fazer o projeto com a Asa 11 na época, né? A gente sabe o esforço que tem que fazer para colocar de pé uma comunicação tão intensa, com qualidade, todos os dias para marcas e tal. E depois eu queria também passar essa parte dessa bola que o Cal que está imerso nisso todos os dias. Mas como que vocês resolvem isso, assim, no dia a dia? Vocês têm uma equipe interna? Qual o crivo, assim, para vocês decidirem para onde vocês vão? Porque daí a influência, vocês estão trabalhando muito, né, com influência nos últimos tempos, teve a campanha agora com a Mano City, foi super bem. Cara, para mim, de fora, faz muito sentido, assim, sabe? Mas não sendo uma agência, eu falo, caramba, né? Tô de parabéns, assim, sem querer puxar muito saco, assim, sabe? Um dos motivos da gente fazer tudo internamente é porque a gente não queria gastar tanto, assim, o tempo inteiro. Então a gente falou, a gente vai ter que aprender a fazer uma coisa relativamente bem, porque senão a gente não tem um orçamento milionário, assim, tão grande para conseguir investir tanto a grana nisso. E acho que a gente, né, associa muito o mundo do marketing, né, com produtos, né, de gôndola do supermercado, né?
que normalmente conseguem ter, acho que, budgets de marketing muito maiores e tem uma escala muito grande. Quando você pensa num restaurante, especialmente aqui no Brasil, você nem imagina que um restaurante é uma marca, né? Ninguém fala, é uma marca. A não ser que você tá falando do McDonald's, né? Que, tipo, é bem grandes fast franquias, food, né? ou uns muito, muito grandes. Então a gente pensou, né? Putz, a gente é uma marca, apesar das pessoas não encararem a gente dessa forma, mas a gente tem uma lucratividade relativamente baixa. O restaurante não tem margens muito altas, né? Que pode gastar pra caramba em marketing e cada venda vai ficar milionário, assim, e daí compensa. Então a gente tinha que fazer as coisas de uma maneira muito eficiente. Sim. E daí acho que uma das coisas que a gente pensou foi, bom, vamos contratar algumas pessoas no início para nos ajudar, para a gente aprender até. Vamos aprender com as A11 como se faz, vamos aprender com o Forest, vamos deixar eles criarem a nossa marca, instruírem a gente como a gente pode levar essa marca adiante. E a partir de então a gente precisa conseguir correr com as nossas próprias pernas a maior parte do tempo, né? Gerando algumas campanhas, algumas coisas mais especiais. Então acho que a filosofia era um pouco essa, mas é que eles podem falar um pouco sobre essa estrutura interna, enfim, como a gente toca isso. Eu sou uma pessoa muito da estética, assim, acho que isso eu sou, mas no começo, acho que a gente precisava se conectar com as pessoas, não só através do produto. E a gente entendeu isso ao longo dos 4 anos. Quando a gente fez um rebranding, a gente conseguiu aterrissar de fato quem a gente era enquanto marca, enquanto empresa, como que a gente fazia as coisas, tal. A gente conseguiu estabelecer 3 principais pilares, né, da marca Olga Ri. E são esses 3 principais pilares que nos guiam até hoje. Porque ao longo desses 4 anos, a gente construiu essa comunidade e a gente conseguiu entender o que os nossos clientes também valorizavam na gente como empresa, não só no produto. Então, sei lá, vou dar um exemplo. A gente somos 3 fundadores, né? 2 mulheres, o Bruno, enfim, que é gay. Então, tem esse lugar da diversidade que é muito genuíno, tipo, não quero ficar falando coisas clichês aqui, mas eu acho que isso tem muita relação, porque daí quando a gente vai gerar um conteúdo, a gente não precisa só ficar falando sobre produto e como o tomate é fresco. A gente pode contar uma história sobre diversidade. A gente, sei lá, tem um restaurante na Doc Lobo com a Paulista, onde as pessoas podem vir a pé, daí a gente conta um pouco sobre arquitetura, e daí a gente consegue, né, falar sobre temas muito mais amplos do que só a comida, e assim cada vez mais as pessoas se conectam com a gente. Então, acho que isso foi a construção da história, né, da marca mesmo, de Casa Bom Gusto, porque, enfim, fazia um Instagram, tipo, coitado, assim, né, a gente que fazia fotos super, enfim, e aí passando, né, pro dia a dia mais tático, assim, como a gente olha a marketing, é sempre de uma maneira 360. Então, a gente sempre pensa em conteúdo, que está muito atrelado a design. A Olga Ri sempre foi uma empresa muito Orientada. Assim. orientada, pelo design, enfim, mas por posts estáticos, então a gente teve que aprender agora a fazer vídeo, né? A gente era muito mais da foto, né? Dos posts gráficos, etc. Então a gente olha para conteúdo, a gente olha para marketing de influência e a gente olha para growth, tipo CRM. Esses 3 pilares em marketing, eles têm que andar junto. Tipo, nem sempre todos os projetos vêm de uma criação de conteúdo / uma narrativa muito criativa, mas na grande maioria das vezes, a gente tem 5 principais temas, ou pode vir orientado por marketing de influência. Cara, a Manu Cid falou que ela quer fazer uma salada com a gente, um rap com a gente. Então, como que a gente vai contar essa história? Como que a gente... qual é o ponto em comum que a gente tem com ela? Beleza, ela é mega esportista e tal, mas a gente nem fala muito sobre ser magro na Olga Ri, né? Sobre isso. Então, a gente precisava encontrar esse lugar em comum. Então, é isso, assim, taticamente, tudo isso... No marketing nasce de uma one-pager e a gente olha para, tipo, nessas 3 verticais, enfim, 3 frentes. Conteúdo, influência e growth. Então, a gente contratou um designer. Hoje a estrutura tem mais ou menos 8 a 9 pessoas. Então, alguém, né, que, enfim, mais analítico. De marketing? Que olha para growth, sei lá, pensa um pouco mais em CRM. A gente tem... uma pessoa mais criativa, né, que escreve, que pensa um pouco nas estratégias mais criativas. A gente tem 2 designers e um estagiário de design. A gente tem um videomaker, porque a gente teve que acelerar o passo, assim. A gente ainda tem um pouco de
Maior do que Desafio. muita agência, 9 pessoas. Só que a gente cuida de 3 marcas, né? Que é o Algarri. Algarri, Hypoke e Durum, que é a nossa marca bebezinha. Em 2023, a gente fez uma fusão com o Hypoke, né? Então, Sim. o que nasceu como Algarri, hoje, na verdade, é Oval, né? O nome da empresa. Né? E a Oval tem essas 3 marcas, né? E Durum nasceu, na verdade, em janeiro desse ano, dezembro do ano passado, mas ainda está muito no começo, a gente ainda está testando, evoluindo, entendendo até cardápio e marca, qual exatamente, né, vão ser, fazendo testes, etc. Mas cada uma é uma marca independente, né? Assim, acho que elas são marcas irmãs e às vezes elas se relacionam até nas redes sociais, elas falam uma das outras, às vezes, nem sempre, mas cada uma tem sua personalidade, sua vocação, os seus valores que as guiam, né? E o Durum, né, especificamente. Então, o Hypoke, né, também é uma marca que nasceu em 2016, tem 3 fundadores que estão com a gente até hoje. A Durum não nasceu de vocês. Não, o Hypoke, eu falei Durum? Desculpa. Não, o Hypoke nasceu independente. Daí o Durum nasceu já quando a gente já fruto estava dessa fusão. junto. E daí a gente falou, bom, vamos criar mais uma marca. E daí a gente criou, ela é uma marca de comida inspirada no Mediterrâneo. Então, no Mediterrâneo ocidental e oriental ao mesmo tempo. Então, tem coisa italiana, grega, árabe, turca, enfim, é uma mistura, de certa forma, mas também, né, preserva alguns dos pontos que são bem fortes em Algarri e Hypoke, que é a questão da customização, a questão de mandar a comida num bowl, de ter um foco muito grande no delivery, que essas 2 marcas, né, Algarri e Hypoke já tem também. Sim. Basicamente uma mini startup dentro do grupo. Legal. Que já tem, né, marcas mais consolidadas. É engraçado perceber que o que vocês têm de mais forte é a consistência de fato, né? Porque a consistência primeiro vem na construção da marca e isso acaba enveredando pela questão do marketing. Para nós é muito interessante ver essas histórias assim, porque realmente 9 pessoas não Tem é uma similaridade com a gente também, né? total, não é pouca gente, mas assim, é engraçado ver como uma empresa consegue internalizar toda essa dinâmica, que é louca, né? Tipo, marketing de influência ganhou essa importância não tem tanto tempo assim, né? Então agora é fundamental, não tem como não fazer marketing sem pensar em influência, né? Mas assim, eu fui num evento recentemente, que eu não paro de falar dele, mas no Rio de no Rio de Janeiro, 2 semanas atrás, e eu descobri uma nova palavra, assim, não chama de grupo, vamos mudar isso, assim, é House of Brands. House of Brands. House of Brands. É muito mais chique, mais moderno. Então, a Oval é uma House of Brands. A gente, como grupo Asa 11, a gente também em breve vai mudar o nome da nossa House of Brands para conseguir justamente criar, né, marcas que elas se conversam, empresas que se conversam, no caso de vocês também, né? Um cliente da Algarri pode pedir outro dia Durum, como Hypoke. E a gente também, né, enquanto agência, produtora, né, se conversa, assim, né? Tem uma eficiência e... Sim. Cal, ouvindo isso deles, dessa operação, e você que lidera, né, a equipe também de conteúdo, ou para Mike's, Brutal, várias marcas grandes, o quanto se distancia, assim, de uma empresa que internalizou esse processo para uma agência que atende, né, essas empresas? Cara, não se distancia, é muito parecido, na verdade, né? Você tem uma operação muito parecida com o que a gente oferece para os clientes aqui dentro. A diferença é que clientes muito grandes, eles têm outros times, né? Sim. Então, o movimento é diferente, né? Então, lidar com a Ambev, a gente precisa antecipar muitos movimentos, que é uma coisa que a Ambev não consegue fazer por si só, né? E Perfeito. vocês conseguem fazer, vocês conseguem internalizar e vocês conseguem antecipar os movimentos, talvez pelo tamanho menor e tal, ali tá todo mundo mais junto, mais perto e tal. 100%. Mas eu acho muito legal quando uma marca consegue consistência, que é o mais difícil, né? Independente do tamanho. Uma marca grande, ela tem consistência até pela coisa mais mórbida, de se mover um pouco mais lento, até para dissolver a consistência é mais difícil, né? As marcas menores, que se movem mais rápido, manter consistência para mim é o mais difícil. Sim. Como é que vocês se planejam, assim, com que Tem um calendário, assim, escala de campanhas... tempo? Porque você está falando aqui, vocês olhar a marca ali no dia a dia, né? Mas com que
escala de tempo vocês imaginam? Com os objetivos, eles são setados para quanto tempo, assim? Na empresa, a gente tem objetivos a cada 4 meses, né? Caralho. Na empresa. Isso vira a cada 4... A gente tem o anual, né, global, aí o Bruno pode falar um pouco mais. Depois, a cada 4 meses, a gente vai destrinchando isso e também destrincha nas áreas. Daí, em marketing, né, a gente tem esse objetivo maior para percorrer para a empresa, mas a gente quebra os nossos calendários mensalmente. E naquele calendário mensal, a gente sempre entende, né, quais são as principais datas para aquelas marcas, meio óbvio, e a gente vai entendendo quais são os temas macros que a gente quer tratar naquele dia. Falando de velocidade, a gente acaba podendo nos permitir fazer uma campanha da Manucity faltando 1 mês para lançar esse produto. A gente vai ter que encaixar, tipo, isso é uma oportunidade. Vai ter que fazer. Vamos ajustar aqui o calendário e é isso. É isso que é diferente. Só que aí, semanalmente, a gente senta para ir definindo quais são os posts do dia a dia. E você se envolve nessa parte tática também? Não. Não, né? Não daria. Nessa parte tática do dia a dia, não. Eu tenho uma reunião semanal com um criador que é mais de algarri para pensar nos temas macros. Mas aí na parte tática, quem se envolve é o Bá, por exemplo. Que ele é o cara mais da narrativa, da criação. Entendi. Daí no dia a dia, né? De pegar o calendário e quebrar nos dias, ele tá lá, por exemplo. Puxando um pouco o gancho de influência, é isso, tipo, a gente trabalha muito com marcas que internalizam a operação de influência. Né? Boa parte do investimento de mídia, que era para mídia, agora está aí para influência, tem marca que não faz nem sentido fazer mídia, mas a gente não faz. Mídia é influência, né? Ou influência é mídia. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais mídia ou é mais frio, influência vai junto ali a parte criativa, a contribuição de voz, do influenciador, mas tem uma natureza parecida. São canais. Isso, são mais canais. Então, e aí a gente como agência pensa muito em tipo, tá, beleza, se faz sentido para o cliente internalizar, onde é que a gente entra nisso, né? E a gente tem percebido que quando a gente entra, é porque a gente desenvolve normalmente um projeto com storytelling, né? Que é muitas vezes uma coisa que, por mais que você tenha ali a narrativa consistente, só que as marcas têm dificuldade, às vezes, de construir um storytelling que tem um caráter de campanha, que não tem necessariamente uma anatomia de campanha, não vai ter um filme, não vai ter, mas tem um caráter de campanha utilizando o influenciador. Né? Com uma comunicação consistente, como deveria ser. Exato. Tá falando isso aqui, o influenciador tá falando a mesma coisa, mas no jeito dele, o outro a mesma coisa. E às vezes coisas que você nem pensa que poderia ser colocado na boca de um influenciador, sabe? Sim. E a forma de colocar também. Porque os influenciadores têm aquela coisa, eles falam para a audiência deles, eles têm domínio do discurso deles e tudo mais, mas o que a gente faz muito é pensar isso, né? Como é que a gente vai colocar esse discurso? Um exemplo que a gente fez para a Bold. Bold estava lançando o Whey, e aí eles tinham um conceito gostoso com força para o lançamento do Whey. Então, eles já estavam com elas, né? Estavam tudo setado para poder enviar um seeding, né? Colocar, ativar os influenciadores da base. E aí elas chamavam a gente para esse lançamento seria legal que tivesse uma coisinha a mais, né? Da liga, né? Dar uma liga. Então a gente criou uma lógica de estantes, né? De piar estante, umas coisas para acontecer dentro do evento lá, onde estava próximo. Então a gente criou todo um storytelling, assim, que é o que diferencia, eu acho, sabe? Cara, eu posso falar da Bold? Espero que eles estejam ouvindo isso, porque são meus clientes preferidos, assim. Vocês são clientes preferidos da Asa, né? Que é antigo, né? É antigo, você precisa reativar. Exato. CRM vai. Vai entrar em contato. Nosso growth tá um pouquinho pausado. Mas o ponto é, eu vejo uma similaridade muito grande entre vocês, Bold, Insider Store, Super Coffee, Cafein-Army, né? Cafein-Army, Super Coffee. Para mim, o que unifica todas essas empresas é um espírito muito empreendedor, né? Pensar na eficiência da comunicação. Meu chefe, né, na Nestlé, meu único emprego CLT, ele falava assim, tudo que não dá para mensurar é investimento de marketing, né? Tudo que não tem ROI é marketing, né? É branding. É branding, né? O ponto tem essa essência que conectam vocês todos. Vocês todos trabalham com influência de maneira muito, muito forte, né? Vocês têm uma comunidade muito grande. Não faz muita mídia. Não faz muita mídia. Vocês têm uma comunidade bem engajada, assim, que nem vocês falaram. Vocês são uma marca de salada, assim, e uma marca, né, não vou diminuir uma marca de salada, mas existem produtos mais clichês ou mais sexys, né, nesse sentido. E da mesma forma, e vocês conseguem, assim, trabalhar isso de uma forma muito, de novo, muito coesa, sabe?
Então, eu vejo a Insider Store, né, é um exemplo muito bom, né? A gente já teve até contato com o Yuri, com a Carol lá atrás, né? Até a marca atual foi criada pela Rebu, a marca anterior foi criada por nós na época. E, cara, eu vejo o Instagram da Insider uma baita referência. Eu não sei qual que é a estrutura deles interna, mas eu imagino que eles têm bastante coisa internalizada. Eu vejo fotos de campanha, super, né, uma qualidade muito boa, vídeos, e eles também trabalham muito bem as oportunidades, as trends, né? O Yuri aparece Mas você sabe muito. dizer, assim, eu tenho a impressão que eles pagam os influenciadores. Cara, eu não sei dizer. A Insider? É. Possivelmente. O que eu acho, assim, do nosso desafio é que a gente não tem essa grana. Tipo, a gente não paga. Vocês não pagam influenciadores? Não. Tipo, tudo que a gente faz é orgânico. A gente construiu uma comunidade de influenciadores que ama nosso produto e vai postar organicamente. Tipo, a Sabrina Sato já postou algo aí. Tipo assim, muito... Isso é louco, viu? A Bruna Marquezine já postou Hypoc. Tipo assim, é meio louco se você case pensar. Absurdo. É um case. Eu tenho 150 influenciadores. Óbvio, né? Nem todo mundo tem uma super frequência, mas a gente acompanha eles. Não, e a gente é tão sem noção que a gente não paga os influenciadores e a gente consegue, tipo, ter os insights dele. Então eles mandam uns prints pra gente. Caralho, que foda. Pra gente conseguir acompanhar ele. Mas, enfim, a gente não é sem noção, é brincadeira, a gente mega valoriza o trabalho deles. Sem noção. Sem noção no sentido que, assim, eu poderia falar, então você faz o que você quiser, não vou mensurar nada. Tipo, eu já tô, né, conseguindo me atrelar a esses baita nomes. Tipo, eu não posso cobrar nada deles. Mas é muito, tipo, genuína essa relação mesmo, assim. Pô, será que você topa? Vamos tentar fazer alguma coisa juntos? Enfim, daí a gente vai construindo uma relação onde eles postam porque eles gostam muito do produto, assim. Acho que é isso que faz total diferença. Eles querem comer a salada. Muitos deles já comiam a salada, só que pagando, né? Não é que a gente não paga nada, mas a gente manda o produto. Eles não precisam pagar, obviamente. Exato. Mas é isso. Daí ele fala, hoje eu gosto dessa salada, eu gosto de postar essa salada porque é minha vida. Entra no lifestyle daquela pessoa e como eles estão mostrando o lifestyle deles, comer é uma parte muito importante, né, disso, assim. Então, acho que acaba sendo, beleza, assim, não, é o que eu comeria mesmo. E daí fica até mais genuína a divulgação, porque é um produto que a pessoa gosta. Sim. Ela não tá ganhando por isso, ela tá gostando de comer. Mas nosso... o apelo à autoridade máximo, né? Tipo, eu tava segurando Eu só queria transformar o que você falou numa pergunta, que assim, você deu um exemplo de várias empresas, assim, claro que a Insider tem outra proposta, é diferente, né? Não. Mas vocês acham que a gente está criando solidando um jeito brasileiro de fazer marca, assim? Esses são bons exemplos, né? E a gente estava falando com a Rebu sobre o branding e tal, que a gente passou uma fase que era tudo dentro de grandes grupos globais, né? Tava tudo dentro de grupos globais, a gente quase não tinha marcas brasileiras, ou até algumas marcas brasileiras viraram grupos globais. E agora está voltando a pipocar várias marcas menores, que tem uma proposta que está mais próximo do público, de verdade, como eu sempre são esses exemplos do Cafanhar, a Bold, etc. Vocês acham que a gente está reinventando um jeito de empreender, de criar marcas, ou não? Eu estou sendo otimista. Não, acho que super, assim, teve uma onda muito grande, né, de consumer packaged goods, assim, que vieram de monte, assim, acho que de certa forma até tem uma influência externa nisso, só que a moda brasileira com certeza, mas acho que, né, tinham esses gigantes consolidados, né, tipo Nestlé, etc. Unilever, etc. E todos eles em várias categorias começaram a ver o surgimento de gente tentando inovar, né? Então, com categorias específicas de produto, assim. Acho que isso até começou muito lá fora. Nos Estados Unidos é muito forte. Marcas viraram, né, os atuais incumbentes foram disruptivos há 10 anos, 15 anos, etc. E eu acho que aqui no Brasil a gente começou a olhar para isso também, se inspirar muito lá fora e criar esses novos produtos e marcas que eram disruptivas, né, de certa forma, e que hoje já se consolidaram, assim. Inclusive isso, né, se juntou aqui no Brasil com uma oferta muito maior de capital, né? Então, muitos fundos de venture capital começaram a olhar para consumo, para food, para beleza, para
enfim. E daí surgiram a Insider, a Salve, a Dengo, enfim, tantas outras, né? O Garri, cerveja, marcas de cerveja, marcas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas diferentes, a Bob, muitos direct to consumer, alguns que eram direct to consumer e foram se transformando, foram indo para o varejo. A gente já teve contato com a Bob, e a Bob é uma das fundadoras, não, é a Andrea. A gente fez uma collab. Ah, é? Não me lembro mais. Mas assim, ela tem assim, esse mesmo olhar muito próximo que vocês têm, sabe? Ela tem um carinho, né? E um olho ali, né? Tanto na parte criativa, de negociação, assim, que é ela, sabe? E apesar de eles estarem já em um patamar super legal em termos de negócio, né? Eu entendo a influência, a gente está sempre olhando lá para fora de alguma forma, mas no marketing especial, assim, não tem uma sinergia, um jeitinho nosso, né? Porque o marketing sempre foi muito americanizado, né? Fazia as coisas. Mas eu percebo, pelo menos no marketing de influência, a forma como a gente tem feito, tem uma sensação de que a gente está criando uma forma nova, né? Acho que até o fato da gente ser meio... O mundo da influência, ele é meio insular, né? Assim, os influenciadores aqui do Brasil são aqui do Brasil, e os influenciadores dos Estados Unidos, tipo, a gente nem tem muito acesso a eles também. Não tem graça. Né? Não tem muita graça. É diferente, acho que, da mídia mais tradicional, que né, eram com os atores, e isso era uma coisa muito massificada mundial. Um cara de Hollywood, né, mano? Exato. Tirando K-pop coreano, né? Que é mundialmente conhecido. Que fura todas as bolhas. Mas, então, acho que a gente também realmente, até a gente não tem muito essa referência. Eu não sei como as empresas americanas fazem influência lá. Isso eu acho que a gente teve que inventar a nossa maneira. Então, nesse sentido, acho que faz sentido, assim, que a gente tem os nossos influenciadores, a gente faz de uma maneira que a gente teve que criar, porque não tem muito como entender essa dinâmica de lá de fora. Vocês têm um gerente de influência ou broadcast Tem. aí dentro da estrutura de vocês? Um Uma gerente pessoa que cuida da influência, você. Entendi. Empreendedor. Cara, eu tava tentando segurar um pouco um tema que é tecnologia, né? Tecnologia cai para IA, né? Hoje, né? O IAI é justamente um questionamento para a gente entender, em termos de negócio, criação e tecnologia, para onde as coisas estão indo, porque é um momento de muita incerteza, né? E vocês têm um olhar muito 360. Desde o início, vocês viram, em termos tecnológicos, a necessidade ou a importância de ter um canal próprio, né? Enfim, não sei se questões de negociação, logística, operação como um todo. Aonde vocês veem tecnologia hoje? Como vocês veem a tecnologia se integrando ao negócio da Algarri no futuro? Assim? Sempre foi um ponto central assim, dentro da nossa estratégia, até por isso que eu falei de a gente ter nascido como uma empresa nativamente digital. Né? Nativamente digital não significa que não é de carne e osso, claramente mas a gente não tinha loja, a gente tinha que vender digitalmente, não tinha o cara a cara, né? Tinha só a nossa embalagem que ia nos representar, mas e todo o resto, né? Por onde a pessoa comprava, com quem a pessoa reclamava, onde ela elogiava, enfim, tudo isso, né, já nasceu dependendo da tecnologia, assim. Já no primeiro mês, assim, a gente lançou o nosso próprio site, numa época em que os restaurantes não estavam nem um pouco acostumados a fazer isso. O delivery aqui no Brasil era o delivery de pizza. Tipo, não tinha um delivery. A Rappi tava chegando. O iFood, assim, era uma fração do que é hoje, assim. Ordem de grandeza menor e tal. Então a gente falou, não, a gente tem que criar o nosso próprio canal, esse canal tem que ser bom. Ele é a nossa loja, né? Se a gente quer ter uma loja bonita, funcional, etc., o nosso site na época precisava ser assim. E ele era. E daí isso foi evoluindo, né? Para um aplicativo, para outros canais, outras maneiras de interagir, né? Com o cliente final. Mas além disso, a gente sempre pensou que se a gente quisesse fazer as coisas de uma maneira diferente, né? E uma dessas coisas era vendendo delivery, que tem custos operacionais muito altos, porque se normalmente, não só o custo de entrega é super alto, né? É bem relevante, é normalmente subsidiado pelos restaurantes, né? O cliente final não paga o custo de entrega completo, mas além disso, você tem também as taxas dos marketplaces, né? Que cobram algo bastante relevante. Então a gente falava, irmão, se a gente vai ter todos esses custos, a gente vai precisar ser muito eficiente na operação. E para a gente ser muito eficiente, a gente precisa ter muito dado, mais do que o normal, a gente precisa enxergar o nosso negócio em tempo real, com granularidade, para que a gente possa tomar as decisões melhores e que no final das contas a gente seja mais produtivo por pessoa empregada, que a gente desperdice menos produto para fazer as saladas, estrague menos produto, enfim, e de maneira geral para que a gente consiga
fazer o negócio ser mais redondo, assim. Então, acho que isso, né, desde o momento zero, foi muito relevante. Até hoje, a gente gasta uma quantidade super grande de recursos investindo em tecnologia. Sejam em pessoas para tecnologia, sejam em softwares. Então, sei lá, em marketing, a gente tem um software que junta atendimento ao cliente, CRM, enfim, e todas as facetas de growth, assim, lá dentro, cria campanhas, jornadas, etc., que é um investimento muito alto, assim, mas a gente acha que é relevante porque dá pra gente um grau de eficiência maior e uma efetividade maior também. No comecinho, né, quem tinha muito mais essa visão era o Bruno. Eu acho que essa visão ela veio muito mais atrelada, pensando no, tipo, o que seria o nosso futuro. Porque a maioria dos restaurantes, né, eles são muito amadores, né, principalmente no Brasil, não são ligados à cadeia e tal, não sei o quê. E seria muito difícil a gente captar investimento se a gente fosse um restaurante simples, né? Enfim, né? Na sua natureza, do que é o restaurante. Então, se a gente não né, tivesse essa veia, o Bruno tivesse essa veia, eu acho que a gente não estaria aqui. A gente teria sido engolido lá atrás por algum outro restaurante que viesse com essa veia de tecnologia, assim. Eu acho que foi só isso, porque é isso, né? Ter um restaurante não é muito sexy pro mundo. Mas vocês se veem como restaurante ou food tech? Porque aparece como food tech, né? Food tech. Mas isso, no final das contas, é um detalhe, porque a gente faz sim. comida. Se a comida for uma porcaria, não, ninguém vai comer. E assim, o serviço como um todo, né? É uma experiência. E assim, eu posso falar, muitos amigos nossos pedem, meus amigos pedem, né? E a qualidade dos ingredientes de vocês, assim, surreal. Cresceu, a qualidade não diminuiu, sabe? Eu lembro desde o início, eram saladas e são saladas muito boas, os bolos, assim, assim, realmente é uma coisa que vocês nunca perderam essa parte da qualidade. Também usa muito tecnologia, porque, por exemplo, no delivery, a gente acompanha o percentual de ocorrências, né, que a gente fala. São entregas que dão qualquer tipo de problema. E essas pessoas estão entrando em contato com a gente por 1000 canais diferentes, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, aqui, o aplicativo, Sim. enfim, ou Google Reviews, ou Review no iFood. Caraca, a gente captura tudo isso, classifica tudo isso e alimenta a operação. Todo dia seguinte a operação sabe como foi o dia anterior em relação a ocorrências. Sim. E a gente tem metas específicas por loja, a gente sabe que natureza de ocorrência está dando, produto esquecido, atraso, qualidade, passou do ponto, o filamento, enfim, tudo isso a gente tem muito mapeado, assim. E sem tecnologia seria impossível, a gente faria só no olho, né, ou no bom senso. Só que como que no bom senso se diferencia 0,5% de ocorrência de 1,5%? Não dá para saber, tudo é um número meio pequeno de problemas. Só que quando vai de 0,5 para 1,5, você triplicou o número de problemas. Tem gente que não está reclamando, tem gente que só recebeu ruim e nunca mais vai pedir, mas também não vai falar nada. Então a gente só consegue ver isso se a gente olhar granularmente. Assim e para como isso, o churn também. Ou churn, enfim, você não percebe. Esse cliente parou de pedir. Você transformar isso, né, saber o que aconteceu ontem para melhorar hoje, isso é realmente, acho que tá o desafio. Tem uma inteligência de dados, Sim. Né? O que é que você está fazendo com esses dados? E a IA entra nisso? Ainda, acho que em estágios bem iniciais, assim, eu acho que muita gente individualmente já usa muito inteligência artificial para melhorar a sua própria performance, assim. E daí, com certeza, desenvolvedores, analistas de dados, a gente tem muito no escritório, né, tem muita gente que é de análise, assim, são pessoas que são boas com número e tal. E essas pessoas estão tendo que ser mais produtivas, né? Como que eu enxergo, como que eu faço recorte, que análise estatística eu precisaria fazer. E daí, com certeza, a IA é muito um companion, né? Assim, tá acompanhando mesmo e ajudando essas pessoas a serem mais produtivas, né? Os desenvolvedores também, né? Conforme eles vão codando, a IA vai ajudando nesse sentido. E daí algumas coisas que a gente tem olhado também é como a gente deveria incorporar a inteligência artificial no atendimento também do cliente final, de uma maneira a melhorar, né? Na verdade, talvez ser mais preciso, mais rápido, até liberar recursos humanos, né, para problemas mais cabeludos, mais complexos e tal. Mas isso ainda está um pouco no começo para a gente. A gente ainda é caro quando a gente compara, porque a maior parte das soluções
são gringas, são precificadas em dólar, então quase que às vezes não vale tanto a pena ainda, mas em algum momento vai valer, assim. Então acho que pontualmente a gente já tem usado pra caramba, assim, com diferentes graus de adoção em cada área. Eu ouvi um insight de novo na RioTC, que é do Marcelo Zimmer, que ele é CEO da L'Oréal no Brasil. A L'Oréal foi liderada por muitos anos por franceses e ele é um dos primeiros brasileiros, né, que está nessa posição. E ele fala que a IA aproxima a empresa do ser humano, porque eles conseguem ter uma leitura infinitamente maior de dados, né? E a partir daí conseguir realmente, né, traduzir isso em ações e comunicação com os consumidores. E tem uma parte que até acho que de alguma maneira, em algum ângulo, pode, né, combinar com vocês também, porque eles sempre venderam produtos, assim, tinham nomes, alguns deles nomes técnicos, né, produtos para o cabelo, enfim, eu não entendo muito disso, mas... E daí, recentemente, teve um produto, que eu não me lembro o nome técnico dele, que viralizou no TikTok, talvez vocês tenham visto, que foi o amarelinho da L'Oréal, assim, é chamado de amarelinho. E eles realmente falaram, cara, por que eu preciso, né, chamar o produto de um nome técnico? Por que eu não posso ouvir, né, o consumidor e, cara, ao invés de chamar desse nome chato, vou chamar de amarelinho, que é o nome que todo mundo entende, assim. Esse foi, né, um dos insights que ele trouxe e até mesmo o que eu achei muito interessante nessa questão de dados, a Meta, quando começou a fazer anúncio, né, no mundo, no Brasil, eu lembro de usar a ferramenta e, caramba, dá pra ver, achar um público de pessoas que vão ter filho nos próximos 3 meses, né? E a partir daí oferecer produtos carrinho de bebê. E agora a gente está num momento de hipersegmentação, que é quando os dados correlacionam com uma inteligência artificial e a partir daí, assim, você gera, assim, um número, sabe, muito maior, muito mais expressivo de segmentações, sabe? Então eu acho que, né, de novo, né, captar dados, né, isso muitas empresas conseguem, a gente também, né, de certa maneira, no nosso dia a dia a gente evoluiu até muito mais na nossa parte comercial, a gente tem uma estrutura. Sim. Que eu não vejo outras agências e produtoras tendo, né, porque é muito sobre relacionamento, mas eu acredito muito nessa parte, né, da tecnologia, só que é um desafio gigantesco, assim. Não sei se tem algum produto de vocês que tem nomes, né, que vocês conseguem, ou que nasceu a partir de, cara, ouvir os consumidores nas redes sociais. Teve algum exemplo desse? Muito, mas é o social listening, né? Sim, mas acho que o nosso social listening, ele é muito nós mesmos, até porque nesse aspecto qualitativo, o volume de interações não é tão gigantesco como uma L'Oréal tem, né? Que daí você, obviamente, precisaria de um LLM para processar tudo e tal. Mas mesmo assim, às vezes a gente também faz isso, porque, sei lá, a gente faz um forms para 400 pessoas, né? Tipo, estamos fazendo um. E nesse aspecto, né, isso já é um impacto real da AI que a gente usa para facilitar aquela task específica, né? Eu preciso processar essas 400 respostas que não são quantitativas, são textos. O LLM consegue, né? Eu consigo colocar facilmente no ChatGPT e pedir para ele resumir ou trazer os principais pontos. Dá até transformar num gráfico. Exato. Isso. Ou mesmo até coisas menores, assim, tipo de dar os processos de feedback dentro da empresa, né? Muitas vezes a gente coleta feedbacks 360, então uma única pessoa recebe avaliações de 6 pessoas. Difícil de juntar todas as avaliações, né? O avaliador fazendo isso. Muitas vezes a gente usa o ChatGPT, faz aqui junta tudo, assim, os pontos positivos e negativos, e daí a pessoa, obviamente, lê, critica e entende, porque ela trabalha com a pessoa e fala, não, mas aqui é um bom resumo do que essa pessoa precisa pensar e tal. Em marketing, a gente está numa fase de teste, a gente ainda não achou, né, esse lugar aí no ChatGPT, mas a gente está tentando, porque é a coisa que mais dá problema. A gente tem que fazer muita impressão, né? Muita coisa offline. E o nosso cardápio, ele é muito denso e meio complexo, porque a gente vai mudando a cada 3 meses. Em Algaíra e pouco também. A sopa. Só que daí, assim, é o cardápio físico, daí o digital, daí o que vai, tipo, na nossa loja de Santander, que é uma coisa mais específica. Enfim, cada um, todos os valores, sei lá, uma confusão general. Meu irmão sempre fica puto, não é possível que a gente errou de novo, né? A gente fala, vamos colocar no ChatGPT pra ver se ele consegue, junto, né? Porque isso nasce de uma planilha gigante também, que a Bia faz em produto e tal. Cruzar pra ver se a gente não tá errando nada, mas a gente ainda não conseguiu. Essa última tentativa foi uma catástrofe. Mas a gente tá tentando ir nesse caminho, assim, porque nos ajudaria muito. Porque tem que ficar todo mundo conferindo os cardápios, que é insano. E dá errado, entendeu? Que é, por exemplo, assim, tipo,
um produto Custa 4,50. custava 4,50, agora é 4,90. Mas óbvio, é multiplicado em muitas vezes essas mudanças e muitas mídias diferentes, né? Então, são essas entregas, né? Então, é um PDF X ou Y de um formato, enfim, de várias maneiras de fazer isso, né? Então, como a gente consegue melhorar Se alguém soubesse, esse processo de conferência para ter Se a menos gente erros. souber, a gente vai aplicar pra gente, depois a gente fala. Vocês criam... vocês estão nessa coisa de criar os agentes dentro do GPT lá? Não criamos normalmente. Tipo, acho que cada um ainda usa de uma maneira meio espontânea, assim. Individual, assim. Individual, exato. Eu acho que isso, de repente, pode ser sanado pela criação de um agente onde todo mundo alimenta, né? A ideia do agente é ele ir aprendendo aquela função. Isso. Se você ficar criando chats toda hora, é como se ele tivesse Eu recomeçando do zero, Eu criei um agente, né, para parte financeira aqui da ASA, né? Afinal, o Bruno sabe que eu peguei recuperação de matemática todos os trimestres. E você que cuida do financeiro. Você vê como as coisas são, E o né? grupo tá na mão dessa pessoa. Assim, meus sócios estariam melhor do que eu? Não sei, né? Mas eu também não faço o que eles fazem. Com Então, certeza não. é complementar. E hoje também tem a Renata, que me ajuda muito na parte financeira, felizmente. Então, e meu irmão também, né, me ajudou, você sabe, né? Enfim, ele sempre trouxe um pouco, né, esse questionamento. Se um investidor trazer dinheiro, o que vocês vão fazer com isso e tudo mais? Eu queria começar a levar essa conversa ao fim, infelizmente, porque a gente fala muito, né? A gente não tá preocupado com o engajamento do podcast, né? Não. E aí? Qual que é o futuro da Algarri? Para onde a gente está indo ou vocês estão indo? Bom, acho que uma coisa que eu tenho muita convicção é de que a comida nunca vai desaparecer, assim. Então, num mundo de constantes transformações, né, tipo, em que tudo você não sabe, né, o que vai acontecer com mais nada, né, com as nossas profissões, com a maneira como a gente influencia as outras pessoas, como você cria, quais são, né, os processos, né, pela automatização ou não. Isso realmente a gente não sabe, né, nenhuma das respostas. Mas o que eu sei é que a gente vai continuar comendo e que comida vai continuar ocupando um lugar muito afetivo na vida das pessoas, né? Acho que isso, de certa forma, dá um norte muito grande, né? Então, quando você falou de uma food tech, né? Acho que sim, somos uma food tech, mas a gente é, antes de tudo, food, né? Esse é o nosso, né? O que a gente gosta é de comer bem. E a gente gosta que as pessoas comam bem também, né? Acho que esse que é o centro de tudo. E daí, quando você tem esse objetivo de uma maneira clara, todo o resto pode mudar e o resto é bem-vindo, porque não é definidor da nossa essência enquanto empresa, enquanto marca. Mas o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que o nosso futuro é fazer com que essas marcas, né, que a gente tem, Algarri, Haipoke e Durum, possam atingir cada vez mais pessoas, mas que isso não seja o fim, né? Que a gente possa ter outras marcas ainda. Então, a gente enxerga muito nessa construção, né, de uma comunidade assim, de restaurantes que inspiram as pessoas, que criam comidas que as pessoas gostam de comer e que possam, né, de certa forma, trabalharem juntas, né, de uma maneira sinérgica assim, no longo prazo. É uma coisa que eu sempre penso, né? É óbvio que eu preciso estar atenta ao tempo, assim, né? Acho que a inteligência artificial, né? Toda tecnologia, essas coisas que a gente está falando, acho que é muito importante. Acho que me custou muito ao longo desses 9 anos, que eu sou uma pessoa do papel, eu tinha agenda e tal. Entendo e reconheço o valor disso tudo. Eu acho que cada vez mais as pessoas, elas se conectam com as pessoas. Elas precisam ir no restaurante, elas precisam saber o que está por trás. Eu fiquei, assim, confesso, um pouco com medo, né, desse movimento, assim, falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou olhar para o lado, eu não vou estar trabalhando, uma máquina. Eu fiquei, assim, com medo, eu não sabia muito aonde, bom, não sei, na verdade, onde que isso vai chegar, mas eu gostaria muito, que a nossa empresa ainda fosse meio aterrissada, assim, nos que nos trouxe até aqui, assim, eu acredito nas pessoas, sabe? Eu realmente acredito nessa diferença, e óbvio, né, na comida e tudo que a gente faz, mas no final é gente que tá por trás disso, assim. Gostaria que cada vez mais as pessoas se conectassem com a gente, com a nossa, não a gente fisicamente, pessoas físicas, mas com todo mundo, assim, da comunidade, das marcas, assim, que eu acho que isso vai nos fazer chegar mais longe, assim, sabe? É um momento muito desafiador lançar uma marca digital, tipo Durum, versus há 9 anos atrás o Algarri.
Então, eu acho que se a gente retomar um pouco essa essência das pessoas, do olho no olho e tal, isso me encanta, assim. Então, eu gostaria que fosse um caminho mais nesse sentido, mais analógico. Olha, eu vejo, não quero dar pitaco aí no planejamento de vocês, mas eu vejo muito, né, até vocês saindo de food, indo para essa parte mais de wellness, bem-estar, né, suas experiências, né, em casamento, eu vejo as ações que vocês têm para os, né, próprios funcionários da Algarri. Eu acho que pode ser muito complementar a tudo que vocês estão construindo, né, não sei qual o formato, né, mas vocês têm comunidade, vocês têm comida, né, de qualidade, tem saúde. Às vezes pode ser um caminho interessante para seguir, assim. Mas, assim, muito obrigado por virem aqui hoje. Eu queria agradecer de coração, o carinho que eu tenho enorme. Obrigado a vocês pelo convite. Tinha que ter trazido. Vamos abanando. Sem noção. A gente vai entregar vídeo para vocês, vocês não vão entregar salada pra gente. Vou mandar amanhã um para todo mundo. Fechado, é combinado. Obrigada.